Tempos perigosos. Mensagem por John Noe. Advertências sobre perigos iminentes. Sabei também isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, 2 Timóteo 13:1. As palavras contêm uma advertência sobre perigos iminentes. A advertência, saibam também isto. Em segundo lugar, o próprio mal do qual eles estão avisados, tempos perigosos. Em terceiro lugar, o modo de sua introdução, virão. Em quarto lugar, o tempo e a estação, virão nos últimos dias. Primeiro, a forma da advertência, sabe também isto. Tu, Timóteo, as outras instruções que te dei sobre como se comportar na casa de Deus, pelo qual você pode ser apresentado como um modelo para todos os ministros do Evangelho nas eras futuras, devo também acrescentar isto, saiba também isto. Pertence ao teu dever e ofício conhecer e considerar os julgamentos iminentes que estão vindo sobre as igrejas. E assim, como uma justificativa do meu desígnio atual, se Deus me capacitar para isso, aqui pressuponho que é dever dos ministros do Evangelho prever e tomar conhecimento dos perigos em que as igrejas estão caindo. E o Senhor nos ajude, e a todos os outros ministros, a sermos despertados para esta parte de nosso dever. Você sabe como Deus o estabelece em Ezequiel 33, na parábola do vigia, para alertar os homens sobre os perigos que se aproximam. E verdadeiramente Deus nos deu esta lei. Se alertarmos as igrejas sobre os perigos que se aproximam, cumprimos nosso dever. Se não o fizermos, seu sangue será exigido em nossas mãos. O Espírito de Deus previu negligência que poderia crescer sobre nós neste assunto. Portanto, a Escritura apenas propõe o dever por um lado, e por o outro, exige o sangue do povo nas mãos dos vigias, se eles não cumprirem seu dever. Assim fala o profeta Isaías no capítulo 21, versículo 8. Ele clamou como um leão: meu Senhor, estou continuamente sobre a torre de vigia. Um leão é um emblema do julgamento que se aproxima. O leão rugiu, quem pode deixar de tremer, diz o profeta Amós. É dever dos ministros do Evangelho alertar sobre perigos iminentes. Novamente, o apóstolo, ao falar a Timóteo, fala também a nós, a todos nós. Isto também sabeis. É a grande preocupação de todos os professos e crentes cristãos de todas as igrejas ter seus corações muito fixos nos perigos presentes e futuros. Temos indagado por tanto tempo sobre sinais e evidências de libertação que quase perdemos o benefício de todas as nossas provações, aflições e perseguições. O dever de todos os crentes é estar atento aos perigos presentes e iminentes. Ó Senhor, dizem os discípulos, Mateus 24, qual será o sinal da tua vinda? Eles estavam determinados em sua vinda. Nosso Salvador responde: eu lhes direi. Haverá uma abundância de erros e falsos mestres. Muitos dirão: eis aqui está Cristo, e eis que ali está Cristo. Haverá uma apostasia da santidade. A iniquidade se multiplicará e o amor de muitos esfriará. Haverá grande angústia para as nações, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes perseguições, e eles vos perseguirão e vos levarão à presença dos governantes, e você será odiado de todos os homens por causa do meu nome. Haverá grandes sinais da ira de Deus vindos do céu, sinais nos céus, no sol, na lua e nas estrelas. Aguarde sua vinda. O Senhor Jesus Cristo gostaria de informar aos crentes como eles deveriam aguardar a sua vinda. Esteja atento a essas coisas. Eu sei que você é capaz de ignorá-los, mas estas são as coisas que você deve estar atento. É esse estado de coração que, de todos os outros, Deus mais detesta e abomina. Nada é mais odioso para Deus do que uma estrutura segura em dias perigosos. Não temerei dizer isto, e seguirei com isso no meu entender até o dia do julgamento. Uma pessoa segura, em épocas perigosas, está certamente sob o poder de alguma luxúria predominante. Essa estrutura segura e sem sentido é o presságio certo da ruína que se aproxima. Saibam disso, irmãos, por favor, saibam disso, eu lhes imploro, pela sua e pela minha própria alma, que vocês sejam sensíveis e afetados pelos perigos da época em que somos lançados. O que eles são, se Deus me ajudar e me der um pouco de força, eu lhe mostrarei mais tarde.
Tempos de grande dificuldade. Existe o mal e o próprio perigo assim prevenidos, e são tempos difíceis, tempos perigosos, tempos de grande dificuldade, como os das pragas públicas, quando a morte está em todas as portas, momentos em que tenho certeza de que nem todos escaparemos. Não direi mais nada sobre isso agora, porque é sobre isso que falarei principalmente depois. A maneira de sua introdução, virão. Não temos nenhuma palavra em nossa língua que expresse a força do original. Os latinos expressam isso por imineno incido, a descida de uma ave até sua presa. Agora, nossos tradutores deram-lhe a maior força que puderam. Eles não dizem tempos perigosos virão como se prognosticassem eventos futuros, mas tempos perigosos virão. Aqui está a mão de Deus neste negócio. Eles virão. Serão tão instantâneos em sua vinda que nada os impedirá de entrar. Eles se pressionarão instantaneamente e prevalecerão. Nossa grande sabedoria, então, será olhar para o desagrado de Deus em épocas perigosas, visto que há uma mão judicial de Deus neles e vemos em nós mesmos razão suficiente para que eles venham. Mas quando eles virão? Eles virão nos últimos dias. As palavras últimos e últimos dias são interpretadas de três maneiras nas Escrituras. Às vezes para os tempos do Evangelho, em oposição à Igreja-Estado judaica, como em Hebreus 1 e 2, nestes últimos dias nos falou por seu Filho. E em outro lugar pode ser levado, embora eu não me lembre do lugar, por dias até a consumação de todas as coisas e o fim do mundo, e é usado frequentemente para os últimos dias das igrejas. Em Timóteo 4:1, o espírito de concupiscências vis e a prática de pecados horríveis. Isso tornou as estações perigosas. Se esta é uma temporada ou não, você julga. E devo dizer a propósito que podemos e devemos testemunhar contra isso e lamentar os pecados públicos dos dias em que vivemos. É tão glorioso ser um mártir por prestar testemunho contra os pecados públicos de uma época como por prestar testemunho de qualquer verdade do Evangelho. Igrejas e professores estão infectados. Agora, onde essas coisas estão, uma época é perigosa por causa da infecção. Igrejas e professores podem ser infectados por ela. Os historiadores nos falam de uma praga em Atenas no segundo e terceiro anos da guerra de Peloponeso, da qual morreram multidões. E dos que sobreviveram, poucos escaparam, mas perderam um membro ou parte de um membro, alguns um olho, outros um braço e outros um dedo. A infecção era tão grande e terrível. E verdadeiramente, irmãos, de onde vem esta praga? Da prática visível de concupiscências impuras sob uma profissão exterior. Embora os homens não morram, ainda assim um perde um braço, outro um olho, outro uma perna por causa disso. A infecção se difunde para o melhor dos professores. Isso torna este momento perigoso. É perigoso por causa dos efeitos, pois quando as concupiscências predominantes romperem todos os limites da luz e do governo divinos, por quanto tempo vocês acham que as regras humanas os manterão em ordem? Eles rompem tudo em um período como o apóstolo descreve. E se eles romperem todas as restrições humanas como romperam as divinas, encherão todas as coisas de ruína e confusão. Eles são perigosos nas consequências, isto é, os julgamentos de Deus. Quando os homens não recebem a verdade por amor a ela, mas têm prazer na injustiça, Deus lhes enviará um forte erro para que acreditem na mentira. Em 2 aos Tessalonicenses 2, 10-11, é uma descrição de como o papado veio ao mundo. Os homens professavam a verdade da religião, mas não a amavam. Amavam a injustiça e a impiedade, e Deus lhes enviou o papado. Essa é a interpretação do lugar segundo os melhores teólogos. Você professará a verdade e ao mesmo tempo amará a injustiça. A consequência é segurança sob a superstição e a impiedade. Este é o fim de uma temporada tão perigosa. E o mesmo pode ser dito sobre os julgamentos temporais que não preciso mencionar. Lamentar profundamente as abominações públicas. Deveríamos lamentar muito pelas abominações públicas do mundo e da terra onde nascemos, onde vivemos. Eu apenas observaria aquele lugar em Ezequiel 9. Deus envia seus julgamentos e destrói a cidade, mas antes, ele marca a testa dos homens que suspiram por todas as abominações que se fazem no meio dela.
Você encontrará esta passagem referida em seus livros a Apocalipse 7:3. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos nas suas testas os servos do nosso Deus. Gostaria apenas de observar isto, que apenas esses são os servos de Deus. Deixem os homens professarem o que quiserem, que choram pelas abominações que são cometidas na terra. Os enlutados em um lugar são os servos de Deus no outro. E verdadeiramente, irmãos, certamente somos culpados neste assunto. Ficamos quase satisfeitos com o fato de os homens serem tão perversos quanto eles próprios seriam e ficamos quietos e vemos o que resultaria disso. Cristo foi desonrado, o Espírito de Deus blasfemado e Deus provocado contra a terra de nosso nascimento, e ainda assim não fomos afetados por essas coisas. Posso realmente dizer com sinceridade, louvo a Deus, às vezes tenho trabalhado com meu próprio coração sobre isso, mas temo que nós, todos nós, estejamos muito aquém do nosso dever neste assunto. Rios de águas, diz o salmista, correm pelos meus olhos porque os homens não guardam a tua lei. Horrível profanação do nome de Deus, horríveis abominações que nossos olhos viram e nossos ouvidos ouviram e ainda assim nossos corações não foram afetados por elas. Você acha que esta é uma disposição de coração que Deus exige de nós em tal época, sermos indiferentes a tudo e não lamentarmos pelas abominações públicas da terra? Os servos de Deus lamentarão. Amém.